interesse americano. Tá? Nesse debate, o pessoal tem falado muito, os Estados Unidos invadiram por causa dos interesses próprios. Sim, vocês queriam que eles invadissem por interesse de outras pessoas? Não faz muito sentido, sabe? Uma vez eu estava dando uma aula e era um aluno do ensino médio, e ele falou, porque os Estados Unidos é o imperialismo e tudo isso. Pessoal, se o Brasil tivesse o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos, principalmente o poder militar, vocês acham que o Brasil iria ser diferente? Vocês acham que ia ter uma nação que fosse diferente? Isso acontece desde que o mundo é mundo. Nações imperialistas, os mongóis, ali, o Império Romano, o Império Azteca, todos esses impérios, eles exerceram domínio forte sobre os povos que eles conquistaram. Inclusive com mais mortandade do que o próprio Império Americano pré-inglês também, de acordo com o Nassim Taleb. Ele fala isso, o Harari também fala isso no Sapiens. Então, ok, na geopolítica não existem amigos, existem interesses. Então, não está errado falar que os Estados Unidos estão com interesse em petróleo, né, venezuelano. Mas também existe um interesse que ele é bem maior. Se fosse só petróleo, eu não acho que eles iriam se preocupar tanto, porque eles já são ricos em petróleos e a própria teoria da vantagem comparativa faz com que os gastos em exercícios militares e toda a questão da demanda militar não compensasse ali as riquezas petrolíferas. Mas claro que existe sim esse interesse em petróleo, mas o interesse em petróleo ele não advém do interesse econômico em si, mas é porque o petróleo ele tem ele é importante para uma guerra, né? Ele é um recurso estratégico. Então, e claro, o mundo hoje está na iminência de uma grande guerra, ou numa segunda guerra fria, de acordo com alguns autores, mas o principal interesse é reduzir a influência chinesa e russa na América. E ali a Venezuela é uma válvula de escape, ou a principal, para a influência da China e da Rússia. Tanto que China e Rússia não concordaram com essa operação militar e inclusive seria em defesa do próprio Maduro. E essas pessoas que falam de interesse americano, elas já se perguntaram qual é o interesse da Rússia e da China? Porque não dá para supor que Rússia e China estão sem interesse nenhum na causa ou que necessariamente vão ter um interesse melhor do que o interesse americano. Se Rússia e China defendem uma ditadura, então dá para falar que esse interesse deles é bom? Claro, você pode listar casos de ditaduras que os americanos apoiaram porque estavam a favor do interesse deles. Isso, de fato, existe. Tá? Mas não dá para você pressupor um mundo sem interesses. É isso. Então, esse argumento de que estão fazendo por interesse é um argumento baixo, é um argumento... Baixo não, é um argumento de quinta série, sabe? É um argumento de achar que vai ter uma intervenção dessa sem um interesse. E como é que ele vai justificar para o povo dele também? No caso, uma das causas da, entre aspas, derrota dos Estados Unidos, derrota simbólica, porque se você pegar os dados militares, foi uma vitória, mas simbolicamente sim, foi uma derrota dos Estados Unidos no Vietnã e no Iraque, é você justificar as operações militares para o público interno, que a oposição soube utilizar muito bem, né? Ali, isso está no livro Os Intelectuais da Sociedade do Thomas Sowell. O interesse em petróleo. O que o Trump falou foi que o petróleo ele era explorado por empresas americanas e que o governo estatizou. Então, na visão do Trump, o governo roubou ali porque teve todo o investimento, teve toda a questão da concessão legal e seria uma justiça por conta disso. Você voltar esses ativos para as empresas americanas. Só um detalhe, pessoal. Quando o pessoal fala assim, os interesses dos Estados Unidos, o petróleo vai passar agora para os Estados Unidos, não, as pessoas esquecem uma coisa básica, que é o seguinte, não é para o governo americano. São para pessoas que estão nas empresas, e mesmo o governo, pessoal, ele é composto por pessoas. O Thomas Sowell, ele muda ali a sua opinião política quando ele vai trabalhar no órgão do governo e constata isso. Então, são interesses de pessoas que estão envolvidas no governo. Não existe essa história do governo estar pensando no bem coletivo. Isso existe na prática. Ok, pode existir um certo ponto disso,
Mas não dá para dizer que é somente isso. Existem interesses pessoais, sim, de grupos específicos, quando a gente fala de governo. Tá? Mas no caso da privatização do petróleo, não é que vá para o governo americano, mas vai ali, vai para empresas americanas. E o argumento é, essa privatização vai roubar a riqueza do povo? Aí a pergunta básica é essa, que riqueza? Se a grande parte da população tá no, tá na pobreza lá. Então, o fato de ser estatal não significa que é do povo, necessariamente. Pode ser na teoria, pode ser na Constituição, pode ser, enfim. Mas, perceba, o petróleo que está lá debaixo no solo venezuelano, enfim, ele era realmente do povo. O povo estava enriquecendo com aquele petróleo? Não estava. Era uma elite que estava enriquecendo ali. Então, será que se privatizar vai para o povo? Aí tem uma correlação muito forte entre índice de liberdade econômica e crescimento da renda e do PIB dos países. Tá? Eu já tenho uma aula sobre isso aqui no canal. Mas, claro, não dá para ser categórico e dizer exatamente o que vai acontecer, ninguém tem bola de cristal. E, por fim, eu vou terminar com uma analogia aqui, pessoal, para a gente entender essa parte, que é o seguinte. Os Estados Unidos prenderam Maduro, foi contra a soberania. A soberania do governo venezuelano não necessariamente estava sendo boa para o povo. Tá? E não estava, na fato. Mas vamos fazer uma analogia com um vizinho pede. E você já sabe o que significa pede, porque está aí no slide. Eu não vou falar a palavra toda para não ter problemas aqui no YouTube. Olha só. Imagina que chegou na sua casa um vizinho, na sua casa não, né? No seu bairro aí, na sua rua, um vizinho, ou no seu apartamento, que ele é padrasto de umas crianças. E você começa a escutar coisas estranhas. E você começa a constatar que ele pratica esse tipo de ato com as crianças. Você vai ficar parado? Imagina que na sua região o Estado não funcione, tá? Não funciona, você não tem como ligar para a polícia. E a única coisa que você tem, você vai estar vendo ele fazendo o ato, e você tem uma arma. Ele não tem uma arma. E você tem a chance de entrar na casa e evitar com que ele faça aquele ato. E aí, você faz ou não isso? Exatamente essa analogia, tá? O vizinho, o padrasto, seria o Maduro, sua equipe, e as crianças seriam o povo venezuelano. Então, será que é errado eu ir lá e tentar derrubar um regime que está fazendo mal para a população? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.